Por qual motivo a pureza sexual é algo importante ao Evangelho? Antes de tudo, eu recomendo a leitura de um livro do autor Albert Möller, é um pastor e teólogo calvinista, um livro chamado Desejo e Engano. Livro pequeno, você lê ele numa sentada, numa tomada de café, rápido, eficaz, sucinto, e ali ele expõe trechos da carta de Tolkien ao seu filho, falando sobre a providência divina para a sexualidade humana, que é o matrimônio. O matrimônio é o ambiente adequado, projetado por Deus para a atividade sexual. Mas vamos lá, por que a pureza sexual é importante para o Evangelho? Porque Deus é também todo amor, por isso providenciou ambientes adequados a nós, mas a nossa rebelião a Deus não permite que a gente reconheça desse modo. A gente sempre acha que o Evangelho é moralizante, que Deus é um estraga-prazeres. Pois bem, eu podia ficar o dia inteiro aqui falando sobre motivos pelos quais a pureza sexual é importante, mas eu quero focar em apenas uma delas. Até as experiências e as melhores experiências que temos antes de um casamento é um prejuízo para o matrimônio. Então não pode sexo antes do casamento? Primeiro ponto, na Bíblia não existe namoro. Segundo ponto, Deus criou o sexo para o casamento. Portanto, não existe sexo antes do casamento. O sexo é projetado para o casamento. Então, fora do casamento, o sexo não é apenas pecado, mas é uma subversão da personalidade humana, que é o que eu quero comunicar aqui a vocês. Quando temos, e quase todos, porque somos rebeldes a Deus, temos uma experiência sexual antes do casamento, se torna um prejuízo dentro do matrimônio. Um prejuízo comparativo, no mínimo. Aqui eu poderia abranger, mas eu vou ser sucinto. No mínimo, as experiências até boas que tivemos com namoradas, são prejuízos dentro do matrimônio. O comparativo, o beijo, o sexo, ela não transa bem. Baseado em que modelo? Excluindo aqui a pornografia, né? Somos uma sociedade mundialmente pornificada, então a pornografia já interfere na nossa personalidade e afeta o conceito de pureza, mas vamos falar aqui excludente a pornografia. Minha esposa não transa bem. Baseado em que você fala isso? O pênis do meu marido é pequeno, não me satisfaz. Baseado em que pênis? Percebeu que a pureza sexual é importante? Deus, como Pai, providenciou o matrimônio como um ambiente adequado para a sexualidade humana. O casal se descobre a dois, se complementa, se satisfazem no padrão que é descoberto dentro daquela aliança. Mas olha agora a ansiedade comparativa de beijo, de sexo, de posição, de preferência e por aí vai. Então já não existe mais a delícia do descobrimento matrimonial, conjugal, a dois, porque nós estamos pornificados, monstrificados. Então, a esposa que quer um pênis que não é o pênis real, é baseado no pênis do ator pornô ou do namorado que ela teve. O marido que é uma esposa é pornográfica na performance por causa da antiga namorada ou por causa da atriz pornô. E vocês não conseguem viver de maneira adequada dentro de uma aliança e descobrir as delícias providenciadas pelo nosso Criador dentro de um relacionamento. Pastor, mas se eu não transar antes de casar, como eu vou saber que é a pessoa certa? Você não foi criado para ser um experimento. Então não tem esse papo de descobrir a pessoa certa. Você é portador da imago Dei. Você é portador da imagem de Deus. Deus, como o teu Criador e o teu Pai, não te criou para ser uma experiência. Não te criou para ser um experimento. Ele te criou para um propósito. Você não casa para ser feliz, você não casa para fazer alguém feliz. Você casa para cumprir um propósito. E o casamento se estabelece quando você encontra uma pessoa que Deus providenciou para viver um propósito contigo. Então não existe isso de se eu não transar eu não vou saber se é a pessoa certa. Como eu vou saber, pastor Anderson, que é a pessoa certa? Talvez você está numa esfera tão infantil da sua existência
que você não tem instrumento, ferramenta adequada para ter um avaliativo moral, existencial, espiritual da tua própria vida. Se tu não conhece nem a si mesmo, porque não conhece o teu Deus, tu vai lá saber quem é a pessoa certa? A pessoa certa só vai ser percebida como pessoa certa quando você for a pessoa certa. Porque antes de um cônjuge, você seria um adorador, um filho de Deus, a sua identidade estaria formada, sabe? Como você não tem esses recursos para avaliar a si mesmo, você não tem o mínimo recurso de avaliar o outro. Talvez você é tão infantil que o teu nível de fome é sexual, é financeiro. Então, para você, a pessoa certa é a pessoa que transa bem. Para você, a pessoa certa é a pessoa que tem músculos, é a pessoa que tem teologia, é a pessoa que tem dinheiro, é a pessoa que tem uma casa, é uma pessoa que tem um concurso público. E não passa pela cabeça da sua infantilidade que a pessoa certa é a pessoa que vai dividir um propósito contigo e ombrar contigo, caminhar contigo para que juntos vocês possam glorificar a Deus. Quem casa para ser feliz é egoísta, já casou divorciado. Quem casa para fazer feliz aceitou uma ditadura emocional. Sabe? Porque casamento não é evangelismo. Você não entra no relacionamento para fazer ninguém feliz e nem para ser feliz. Você entra no casamento para cumprir um propósito. Deus ser glorificado com a célula apostólica mais fundamental da sociedade, que é a família. Então, reflete, se arrependa, se posicione diante da verdade que Deus tem planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que o nosso coração deseja. Mas sem ele, o nosso coração é extremamente corrupto e enganoso. Só em adoração você terá a verdadeira percepção. Não que o outro é a pessoa certa, mas que você é a pessoa certa.